Vamos lá para análise macro. Bom, vendas de imóveis na China derretendo mais de 30% só nesse período anterior. Isso gerou uma precificação negativa para as bolsas e vai refletir para a gente aqui no Brasil. Além de tudo, tem outros dados que saíram lá que eu vou comentar agora também. E nós temos aqui no Brasil grandes expectativas aí para a nossa decisão do Banco Central aqui, que eu vou comentar um pouco mais sobre o que é de expectativa e como que isso vai refletir no mercado. Além de tudo, tivemos falas novas do Lula sobre o Haddad, que eu vou dar uma pincelada aqui, e também sobre os cortes de gastos, né, que estava sendo previsto aí. E lá nos Estados Unidos nós temos alguns fatos acontecendo aí a partir de amanhã que vão impactar o nosso mercado aqui no Brasil, além da Europa estar vivendo aquele impasse ali. E eu vou falar tudo isso e, obviamente, né, trazer o que isso vai ter de reflexo para a nossa bolsa aqui no Brasil, que é o que mais importa. E para quem quer aplicar isso para transformar todas essas informações em dinheiro, que é o que importa, as inscrições para a mentoria do Método Macro estão abertas aqui, é só se inscrever ali. E essa semana mesmo a nova turma já vai começar, então as inscrições vão finalizar e a gente vai começar com a nova turma. Lembrando que hoje à noite, às 8 horas da noite, eu vou fazer um aulão de tira dúvidas sobre o mercado financeiro e sobre como você consegue aplicar esses acontecimentos do Brasil e do mundo na Bolsa Brasileira e aproveitar esses movimentos junto com o mundo, beleza? Então, só se inscrever aqui e hoje à noite o aulão para todo mundo aqui. Vamos lá! Vendas de imóveis na China caem 30,5%. Basicamente, mesmo com todos os esforços esse ano inteiro do governo chinês tentando impulsionar o setor imobiliário por lá, aparentemente esses estímulos não estão fazendo o efeito previsto e mesmo assim as vendas dos imóveis por lá estão derretendo. Além de tudo, ainda saíram dados de vendas do varejo lá na China e eles vieram 3,7% de crescimento, menor do que era esperado, ok. E também saíram lá um crescimento lá na produção industrial de 5,6%, também menor do que o esperado. Então, sim, tudo que está vindo na China, vindo menor do que o esperado, reflete para o cenário das bolsas, que hoje nessa madrugada tiveram a maior parte deles em queda, e automaticamente reflete para a nossa bolsa aqui no Brasil, por a nossa grande ligação com o cenário chinês. Além de tudo, o minério de ferro também caiu, né? Porque quando o setor imobiliário lá vende menos procura por minério de ferro para construção e para tudo mais lá. Então, tudo isso reflete negativamente para a China, que respinga aqui negativamente para o Brasil também. Então, num contexto geral, cenário asiático hoje reflexo negativo para a gente. E além de tudo, ainda para complementar, a Bolsa do Japão também teve um reflexo aí de queda de 2% hoje nessa madrugada, totalmente voltado lá a preocupações aí com as decisões de política monetária do BOJ, que é o Banco Central japonês. Então, reflexo negativo para a gente. Aqui no Brasil nós temos grandes expectativas aí para o Copom, né, que é a decisão de política monetária do nosso Banco Central aqui, que vai sair na quarta-feira. Lembrando, nós temos aí uma expectativa de que ele mantenha a taxa de juros inalterada agora em 10,5% e que a votação venha unânime por manter. Por quê? Porque se essa votação vier dividida novamente, vai criar crise de credibilidade do Banco Central novamente, né? Totalmente vinculado a como que vai ficar o Banco Central depois que o Roberto Campos Neto sair e o outro presidente entrar, né? Então, é tudo isso que a gente fica de olho no mercado e isso vai afetar a bolsa ali depois de quarta-feira, porque essa decisão sai à noite, né? Então, na quinta-feira já reflete no nosso mercado aqui. E nós tivemos o Lula defendendo a fritura que estão fazendo com o Haddad e disse, inclusive, que enquanto que ele for presidente, o Haddad nunca vai estar enfraquecido no cargo dele. E também complementou dizendo que não vai fazer ajuste fiscal em cima dos pobres e já descartou aquela possibilidade lá de mexer no piso da educação e da saúde, beleza? Então isso aparentemente não é para refletir para o nosso mercado hoje, porque não é nada muito surpreendente, mas ao longo do dia, se vierem novas falas, aí podem sim
refletir na nossa bolsa, como está acontecendo nas últimas semanas, beleza? Além de tudo, nós tivemos a Magda Chambriard, que é a presidente da Petrobras atual, nomeando 3 novos diretores por lá, e aparentemente o mercado não gostou dessa situação, tanto é que a Petrobras aí caiu mais de 2% na sexta-feira depois desses anúncios aí. Então, a princípio, isso não está sendo positivo para a ação nesse exato momento. Só que tem todo esse ruído político aí que afeta a ação como um todo também, né? E nos Estados Unidos as expectativas estão totalmente voltadas aí para as vendas do varejo que vão sair essa semana lá e também para as falas dos membros do Fed. Por quê? Porque o mercado vai ficar de olho em tudo que eles vão falar para entender se realmente vai ter cortes em setembro já. A princípio, a maior parte das apostas é sim que os Estados Unidos comecem a cortar em setembro. Só que a gente vai ter que ver ao longo dessas falas até chegar o dia também, né? Isso que é o que mais importa. E na Europa lá a gente tem as bolsas, a maioria ali estão levemente negativas, mas estão mais para mistas mesmo, depois de tudo que eles apanharam aí na semana passada, depois daqueles embrólios políticos lá na França, né? Então, num cenário macro geral, o reflexo sim para a bolsa aqui do Brasil hoje tende a ser mais para um cenário negativo do que positivo. Então, seria sim um cenário mais para queda da bolsa e alta para o dólar nesse primeiro momento na abertura do nosso mercado. Ao longo do dia a gente vai ter que ver as novas informações, né? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!